E aí eu trouxe aqui, aproveitando o teu microfone, o que é a definição internacional de antissemitismo. Fica à vontade. Se me permitir. Eles falam assim: as manifestações podem incluir o ataque ao Estado de Israel, concebido como uma coletividade judaica. No entanto, críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Eu estou repetindo isso. Críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem e não devem ser consideradas antissemitas. O antissemitismo frequentemente acusa os judeus de conspirar para prejudicar a humanidade e muitas vezes é usado para culpar os judeus por, entre aspas, coisas que estão dando errado, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu em outros lugares. É expresso na fala, na escrita, nas formas visuais e na ação, e emprega estereótipos sinistros e traços de caráter negativo. E aí ele dá 11 exemplos. Pedir, ajudar ou justificar o assassinato ou dano de judeus em nome de uma ideologia radical ou uma visão extremista de alguma religião. Por exemplo, o Hamas, em Gaza. Eles são abertamente antissemitas. Eles falam: precisamos matar os judeus. Eles não falam israelenses, eles falam judeus. Ou seja, não está falando só da galera que mora em Israel, estamos falando de mim aqui no Brasil e de outros. Fazer alegações mentirosas, desumanizadoras, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus como tal, o poder dos judeus como coletivo, como especialmente, mas não exclusivamente, o mito sobre a conspiração judaica mundial, ou que judeus controlam a mídia, a economia, os governos, as sociedades, instituições. Isso é visto facilmente. Teve outro partidinho aí que também escreveu um absurdo desse, já está sendo investigado pelo Ministério Público, porque ele falou é bem antissemita. Acusar os judeus como povo de serem responsáveis por delitos reais, imaginários, cometidos por uma única pessoa ou um grupo específico de judeus. Tipo, um judeu faz um crime, aí os judeus fizeram um crime. É que nem um cristão cometeu um assassinato, então são os cristãos. Isso é antissemitismo, porque uma pessoa não pode ser responsável, o grupo não pode ser responsável pela ação de uma pessoa. Claro, né? É um pouco absurdo, assim, o que me chama a atenção é que não dá para argumentar que isso não existe, porque existe, a gente já, já vi isso antes na minha vida, mas isso acontece muito menos com outras coisas, como você deu o exemplo do cristão. Ninguém quer matar os cristãos porque um cristão cometeu um crime. É interessante você estar falando. É isso. Negar o fato, alcance, mecanismo, por exemplo, câmaras de gás, ou intencionalidade do genocídio do povo judeu na mão da Alemanha Nacional Socialista e seus apoiadores e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Acusar os judeus como povo ou Israel como Estado de inventar ou exagerar o Holocausto. Acusar os cidadãos judeus de serem mais leais a Israel ou às supostas prioridades dos judeus em todo o mundo do que aos interesses de suas próprias nações onde eles nasceram. Negar ao povo judeu seu direito à autodeterminação, por exemplo, alegando que a existência de um Estado de Israel é um empreendimento racista. Esse ponto é o mais importante na definição contemporânea e de trabalho do antissemitismo. As pessoas que negam o direito de Israel existir rejeitam esse ponto. Eles falam: não, Israel não tem... Ou seja, o que eles são? Eles são contra os judeus de forma coletiva quererem se autodeterminar. Então, eu faço uma comparação. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas iam atrás do judeu no indivíduo. Existe hoje as pessoas que vão, esses radicais, no Israel, nos judeus como coletivo. E o ápice dos judeus como coletivo foi a criação de um país para si, né? Entenda só o seguinte: para 94% dos judeus, isso é uma pesquisa de uma organização americana, a ADL, existe uma conexão e eles se sentem de uma certa forma conectados e eles sentem uma importância, principalmente em relação à segurança, com Israel. Eles podem ser de direita, ser de esquerda, ser liberais, serem conservadores, serem progressistas, serem comunistas, não importa. Mas existe uma... É inerente na existência da pessoa, fala assim, de acordo com a história judaica, a única coisa que vai garantir que eu não vou ser perseguido de novo é que eu tenho um país. E aí você pode só ir para o teu país. Exato.
Aplicar padrões duplos, exigindo de Israel um comportamento não esperado ou exigido de qualquer outra nação democrática. Por exemplo, o que eles criticam Israel de uma certa forma, que eles têm que se comportar de um jeito para se proteger nessas guerras assimétricas que acontecem nos últimos 30 anos, diferentemente do que eles esperam de outros países. Eu dou um exemplo prático. Abre e vê quantos partidos políticos estão criticando a Rússia, a sua quase invasão da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia não tem o direito de existir. E vê quantas pessoas criticam Israel quando ele se defende, ou quantas pessoas, ou quantos partidos e políticos criticam o Hamas, quando o Hamas fala os absurdos que fala. É completamente desproporcional. A atenção, a forma, a quantidade, o enredo, o contexto, tudo. É impressionante. E isso é facilmente visto e dá para, enfim, fazer conta matemática. Quantas vezes o jornal tal citou Israel, quantas vezes o jornal tal citou outro país. Eu dou um exemplo prático, tá? O jornal The Guardian, que é um dos maiores jornais do Reino Unido, 2011, acho que 2011, 2010, acho que 2011. Ele cita Israel, ele cita a Inglaterra, vou colocar agora, ele cita a Inglaterra, o seu próprio país, né? 500 vezes no contexto da guerra no Iraque. E a Inglaterra esteve envolvida diretamente com a morte de 500 iraquianos nesse período. E eles citam a Inglaterra 450 vezes, uma coisa assim. E eles, no mesmo ano, em 2011, eles citam Israel 1.600 vezes no contexto do problema com os palestinos, sendo que nesse mesmo ano morreram 29 palestinos, 20 eram terroristas, 9 civis, infelizmente. E eles citam 3 vezes mais Israel do que eles citam o seu próprio país, sendo que o número de mortes é menos que 10 vezes o número que morreu no Iraque de fogo inglês, ou seja, com armas inglesas em operações da Inglaterra. Essa desproporcionalidade de atenção numérica não se repete só no The Guardian, se repete em todos os jornais grandes do mundo, se repete na academia, se repete em livros, se repete em muitos lugares. E isso acaba causando sistematicamente uma sensação de uma sensação, uma ideia, um feeling de que Israel é o pior país do mundo, é o país mais violento, é o país mais agressivo, é o país mais... É uma Israel dos sonhos, porque essa Israel não existe.